Olá, olá, gente querida, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um SignaCast, o podcast do Instituto Signativo sobre uma educação que faz sentir e que faz sentido. E hoje nós temos aqui duas convidadas super queridas que moram no nosso coração, né? A Silvia Trevisan, que é minha super parceira de podcast, parceira das aventuras desse instituto, educadora emocional, e também a Cati, né? A nossa querida Cati, como nós chamamos carinhosamente, Catiane Silveira, que é essa gaúcha forte, potente, que tem feito um trabalho lindo, né? Levando todo esse conhecimento sobre a justiça restaurativa aqui no estado do Mato Grosso. Mas antes de iniciar a nossa conversa, como de costume, eu quero que vocês se apresentem para que a gente não perca nenhum detalhe sobre vocês. Sil, conta pra gente quem é você. Olá, gente, eu sou Silvia Trevisan, faço parte do Instituto Signativo e atualmente eu estou coordenando a Escola do Sentir, que é um programa de aperfeiçoamento docente, né? Então a gente tem uma trilha de formação e traz mais o sentir para dentro da educação. É uma alegria poder estar aqui com vocês, minhas colegas, queridas amigas, né, no Instituto, que tem sido um parceiro do próprio Poder Judiciário de Mato Grosso, né? A gente conseguiu consagrar aí essa comunhão de instituições que visam o ser humano, né? E vir a somar com vocês nesse dia é muito especial também. Eu sou pedagoga de formação, sou facilitadora, sou instrutora de justiça restaurativa, tenho a oportunidade de trabalhar com a justiça restaurativa já há 14 anos. E nesse caminhar me tornei uma pessoa apaixonada pelo ser humano, inquieta também, né, pelos comportamentos humanos e inquieta também por como pode ser as nossas relações e o quanto a gente pode impactar um na vida dos outros, seja positivamente ou, de alguma forma, negativamente. E, a partir daí, venho buscando, né, me qualificar cada vez mais. Esse trabalho da justiça restaurativa também me oportuniza muitas conexões, o que me permitem, né, estar em constante desenvolvimento. Sou gaúcha, venho da cidade de Caxias do Sul. Mas bate, né? Só faltou o nosso chimarrão aqui. Muito feliz, porque o estado de Mato Grosso é um estado que tem muitos gaúchos também. Então, me sinto super em casa nesses encontros, mas também o povo mato-grossense tem ganhado meu coração, né? Um povo que é extremamente acolhedor, extremamente busca o seu desenvolvimento também e tem me acolhido com muito amor e com muito carinho nesse estado belíssimo. Tenho uma caminhada pela área da assistência social, pela política de assistência social também. Trabalhei no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. E a convite da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Clarice Claudino, que vem, né, desenvolvendo a justiça restaurativa, a cultura de paz há muitos anos já no estado de Mato Grosso. Ela me convida, então, para fazer parte da sua gestão. E eu componho, com muito orgulho, a equipe do NUGEJUR, do Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, dentro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual, né, carinhosamente acolheu o Signativo também. A gente quer ser aí um grande parceiro de vocês. Com certeza, né? A gente que está muito feliz de ter essa conversa aqui com vocês, né? Sobre essas questões que são tão importantes para a gente aqui no Instituto. Falei para vocês, gente, que ela era uma potência. Não vamos devolvê-la para o Sul. Brincadeira, brincadeira. A gente sabe que ela está emprestadinha, mas e que bom que você está deixando esse legado aqui, deixando um pouco de você aqui com a gente, né? De todo esse trabalho lindo e tão importante. Então, meninas, Cati, na verdade, traz pra gente o que é a compreensão, né, do que é a justiça restaurativa, onde ela nasceu, em que contexto. Conta pra gente. A justiça restaurativa, né, cada vez mais falada, o que é um orgulho a gente poder dizer que faz parte desse movimento e um acalento também a gente poder andar pelo estado de Mato Grosso e perceber, né, que não é mais tão novo assim. A gente já costuma falar, já tem uma certa compreensão. Tem muitos autores que falam de justiça restaurativa e muitos são os conceitos também, né? E eu acredito que a ideia não é a gente se apegar a um conceito como se o outro tivesse errado. Então, sempre que eu falar da justiça restaurativa, dos próprios círculos de construção de paz, vai ser um mix de tudo que eu aprendi e da forma como eu venho, além de compreendendo, vivendo a justiça restaurativa, né? Então, a justiça restaurativa, né, ela nasce no criminal para cuidar da vítima, porque é a pessoa mais citada em um processo judicial e, de fato, é a que menos é escutada. E quando ela é escutada, ela serve muito mais como prova para incriminar o outro do que, de fato, para ser cuidada.
né? Então, é nesse viés que nasce a justiça restaurativa. Mas também sabe-se que a tomada de consciência pelo dano causado, nem sempre o Estado consegue proporcionar. Nessa justiça tradicional ou retributiva que a gente vive. Porque quando, por exemplo, se a gente falar de uma situação em que a Renata foi assaltada, né, o Estado vai, de alguma forma, buscar punir esse assaltante, esse ofensor, não porque, de fato, ele assaltou a Renata. Ele está ferindo uma lei que é do Estado. Não a Renata em si, os seus sentimentos, as suas necessidades. Né? E aí a gente sabe que quando se paga uma pena, se paga a pena para o Estado também. Só que o Estado não tem cheiro, não tem cor, não tem sentimento. Então, a justiça restaurativa nasce nesse viés de cuidar da vítima, de trazer a tomada de consciência, porque a gente sabe aqui, né, e o próprio signativo trabalha, né, com as habilidades socioemocionais, com a questão do comportamento. Não existe mudança de comportamento sem tomada de consciência. E nem sempre a punição pela punição, ela basta. Ao contrário, a justiça restaurativa não visa substituir a justiça tradicional. Ou dizer que não se deve ter punição. Mas, além da punição, o que se pode fazer? Né? Hoje, nós temos aí os nossos presídios, o sistema prisional lotado, e, infelizmente, os índices de reincidência também são altos. Então, a punição, por si só, ela não vem dando conta. É nesse viés que nasce a justiça restaurativa. Quando ela vem para o Brasil, as primeiras iniciativas no Brasil são em 2005, principalmente aí em 3 pilotos, Rio Grande do Sul, que é onde, né, do viés que eu venho, Rio Grande do Sul, hoje desembargador Leoberto Branquer, que eu tenho a honra de trabalhar com ele há muitos anos também, né, ainda quando ele era juiz da infância e juventude de Porto Alegre. Então, a justiça restaurativa vem no Brasil muito pelos atos infracionais, pelos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Hoje, a nossa lei do SINASE mesmo, que é de 2012, já fala, né, da gente ter práticas restaurativas no acompanhamento das medidas socioeducativas dos adolescentes. Então, ela nasce em 2005 no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Distrito Federal. Com essas iniciativas, a gente tem aí, em 2016, uma primeira resolução do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. E hoje, 2024, nós temos já uma compreensão muito maior também da justiça restaurativa. O próprio Conselho Nacional de Justiça já fala da justiça restaurativa como um movimento de transformação social. Não só justiça restaurativa no criminal, também no criminal, mas também para a gente olhar para as nossas relações. Então, na minha visão, a justiça restaurativa é esse movimento de transformação social. Né? Os espaços que a gente convive são movimentos de transformação social. À medida que eu compreendo que eu, como ser humano, tenho o poder de interferir, sim, na sua vida, eu também tenho responsabilidade. Então, os espaços que a gente convive são espaços de transformação social. Que esse movimento possa ser restaurativo. E que, dessa forma, a gente possa impactar uns na vida dos outros também. Então, a gente pode ir por essa linha no início de conversa. Uau! Muito legal. E quando você traz a transformação social, que lugar maior do que as escolas para essa transformação, né? A nossa formação... E também a gente vai se transformando nesse caminho. Então, agora pensando, né, a importância, onde que tem essa intersecção entre tudo isso que você traz da justiça restaurativa com a educação, né? Porque o Instituto está aqui falando sobre isso, né? E a Kátia falou algo que é muito interessante sobre essa nossa cultura da punição. E dentro da escola a gente tem isso muito forte, né? Nós nos pautamos durante muitos anos numa educação... não gosto de usar essa palavra, né, o tradicional, e não é aqui, a gente não está se colocando contra a educação tradicional, claro. Pelo contrário. Aqui o que a gente faz é um convite, né, a gente olhar para todas essas novas abordagens para que a gente consiga trazer isso para dentro do contexto da escola. Mas a gente vem de uma educação mais autoritária, onde a gente não ouvia o outro não podia falar, né? Claro que a gente entende que a escola é, sim, esse ambiente que a gente vai aprender os conteúdos acadêmicos, mas, para além disso, a escola também tem um papel fundamental, que é o de desenvolver o ser humano para a vida, habilidades para a vida. E como que eu vou desenvolver essas habilidades se eu não escuto o outro, se eu não tenho esse espaço de escuta, né? Se eu não dou a chance para o outro dizer aquilo que está incomodando, aquelas angústias, né, dos nossos alunos. Não é nesse sentido, Sil? Isso tem muito a ver com inteligência socioemocional. Com certeza. Onde, muitas vezes, o sentir não é olhado.
nas relações de uma forma geral. E na escola, a gente fala muito que a gente quer desenvolver autonomia, protagonismo dos alunos, mas qual é o espaço que a gente dá de fato para as crianças e para os adolescentes, enfim, no processo de aprendizagem, para ter essa possibilidade de estar como protagonista, né? Então, falando um pouquinho sobre essa questão da palavra, né? A gente tem a linguagem. E a linguagem, ela pode ser uma ponte ou também né, rupturas muito sérias. E eu me lembro bem, já ouvi de você mesmo, né, Kátia? Falando sobre essa questão, que a comunicação é um processo. Exato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós, como seres humanos, né, queria partir um pouquinho ainda da nossa concepção de ser humano, né? Como seres humanos, nós somos seres extremamente sociáveis. Nós precisamos do outro para sobreviver, né? O nosso desenvolvimento como ser humano, que nos diferencia lá dos primatas, né? E, aliás, nós só nos desenvolvemos porque começamos a andar em grupo. O grupo é o que nos trazia sobrevivência e alimentação. Isso foi, inclusive, o que fez com que nós desenvolvêssemos o nosso cérebro. E aí, a gente, de alguma forma, né, na nossa criação, no nosso desenvolvimento, nós queremos ser independentes. Nós buscamos crescer para ser independentes. Mas a gente hoje vem morrendo de solidão. Nos tornamos tão independentes que nós estamos morrendo de solidão. Então, o ser humano é um ser sociável. E esse ser sociável aprende a partir também da observação, né? Nós aprendemos da observação e por isso também nós repetimos padrões. A observação faz parte da nossa comunicação. Se a gente for pensar num bebê, como que um bebê desenvolve a fala, por exemplo? Porque ele está observando. Imitando. Ele está imitando, ele está observando, né? Então, essa observação, de alguma forma, ela nos leva também às nossas formas de comunicação. E essa nossa comunicação, ela é de fato um processo. Uma coisa, dentro de mim mesmo já existe, né? Eu costumo dizer, dentro de mim mesmo já existe 2 processos. Uma coisa é o que eu quero falar, outra ainda é o que eu falo. E uma terceira, que é a forma como o outro compreende. E aí, a partir disso, a forma como o outro compreende também tem aí um leque por trás. Porque tem a ver também com as suas experiências de vida. Com as palavras que ele escuta. Né? Eu posso falar a mesma coisa aqui, bater em você, Renata, de um jeito e na Silvia de outro jeito. Totalmente. Eu posso usar palavras aqui que para a Renata está tudo certo e para a Silvia possa ter algum gatilho nela. Porque as nossas memórias, elas são fixadas também no nosso cérebro a partir das nossas emoções. Né? Então, essa comunicação, que é 93% da nossa comunicação é não verbal, e nós estamos ainda extremamente apegados à palavra, né? De que forma a gente usa essa palavra? Né? O que realmente eu quero falar? Eu uso a palavra simplesmente para falar ou para trazer algo que eu quero falar? Né? Ou é para ocupar esse espaço que eu tenho ali? De que forma é o tom de voz? Quais são as palavras que eu utilizo? O meu caminhar de pedagoga, por exemplo, vibra o meu coração quando eu vejo hoje o judiciário, né, que é hoje a casa que eu ocupo com muito carinho. Quando eu vejo o judiciário, por exemplo, Silvia, ter hoje resoluções para que a gente tenha uma linguagem simples. Acessível. Porque quando eu uso uma linguagem que não é acessível, quando a pessoa quando o outro não compreende o que eu estou trazendo, o que eu estou falando, ele já está fora. Ele já está à margem, ele já não está dentro. Ele não está integrado. Ele nem se conecta. Né? Então, a comunicação, e eu fico feliz da gente estar trazendo esse assunto, porque a comunicação é um processo de linguagem fundamental para o ser humano. Né? Nós estamos aqui nos comunicando o tempo inteiro. Inclusive quando a gente não está falando. E é isso que também a justiça restaurativa e o próprio Círculo de Construção de Paz, como uma prática da justiça restaurativa, pode trazer para nós, seres humanos adultos, né? Para o jovem adulto, para qualquer fase da vida que a gente esteja, e principalmente para o espaço da educação, da política pública de educação. Né? Eu acredito muito, e sei que vocês concordam com isso, porque a gente já falou disso, que a educação ela não se dá só na escola. Né? A educação ela se dá a todo momento, em todo tempo. A gente está aprendendo e está ensinando. Inclusive pelo exemplo. Né? E aí a gente volta para a observação. Mas quando a gente fala de educação como política pública, que está dentro da instituição escola, né? E por que a escola tem a potência que ela tem hoje? Porque a escola é o espaço com maior maior nos seres em desenvolvimento por metro quadrado. E por isso que todos os olhares se voltam para a escola. Né? Porque ela é essa grande potência de uma mudança cultural.
E a escola é esse lugar diverso também, né, esse lugar Kátia? diverso. É um lugar onde a gente tem ali, por metro quadrado, pessoas com crenças diferentes, religiões diferentes, cores diferentes. Exato. Ou seja, a diversidade, ela faz também a gente crescer. A diferença faz a gente evoluir, né? Exato. Nesse espaço que tá cada um ali aprendendo com as diferenças do outro, né? E refletindo sobre isso, né? E você tocou num ponto dos círculos, né? Dos círculos de construção de paz. Todas as vezes que a gente vê a justiça restaurativa trazendo alguma formação, a gente percebe os movimentos circulares, né? E os movimentos circulares, eles existem há décadas, milhares de anos, né? Sil pode falar com mais propriedade. Até a Kátia, né? Eu tô vendo esse livrinho aí que depois você vai compartilhar com a gente suas leituras, né? E dentro do Instituto, a gente também sempre adota essa prática com os nossos educadores, porque a gente acredita que esse movimento circular, ele traz todo mundo para essa horizontalidade que a Silvia sempre fala, né? Ninguém é mais do que ninguém é menos do que ninguém, e é uma forma de todo mundo se conectar. Então, explica pra gente um pouco mais sobre esses movimentos circulares que a justiça restaurativa se apoia. Isso. A justiça restaurativa tem diferentes práticas, né? Mas a mais utilizada no Brasil e no mundo são os círculos de construção de paz, justamente pela sua simplicidade. É o simples que funciona, O Kátia? simples é o que pode funcionar de fato, né? Simples assim, a gente entende que existe, claro, né, toda uma complexidade, Isso. porque num círculo existe todo um processo. Um passo a passo, Um passo né? a passo, mas a simplicidade de pensar que a gente consegue fazer um círculo sem um investimento financeiro. Exato, Né? exato. Eu não preciso de um grande espaço físico. No chão da escola eu consigo Exato. fazer um círculo. Dentro da sala de aula eu consigo fazer Exato. um círculo. No pátio da escola, como a gente fez, né? No pátio da escola. Exato. Um círculo lindo. A simplicidade do círculo, né, o que também, eu acredito, traz esse grande potencial e fortalecimento de vínculos, restauração de vínculos, criação de vínculos, né? E a escola é esse espaço, inclusive, né, da gente poder viver tudo isso. Mas ontem mesmo eu estava ministrando uma palestra que depois uma pessoa veio me dizer, né, ela disse, fiquei muito feliz quando tu trouxe que o círculo, ele não é dentro da escola, ele não é uma coisa a mais. Porque não pode ser uma coisa a mais, porque o professor já está extremamente atripulado de coisas. Tem que fazer né? parte do currículo do professor. Ele é algo que você pode fazer o que você já faz utilizando o círculo. Não pode ser uma coisa a mais. A gente não tem tempo na vida para uma coisa a mais, além do que a gente já faz. E esse círculo, né, essa potência, ela foi aprendida, sim, com as nossas origens ancestrais, com os índios, né, especificamente, nesse caso, os índios norte-americanos. A nossa professora, né, Kay Pranes, que é a grande mestra dos círculos de construção de paz, uma norte-americana, foi aprender com os índios, né, aprender com um juiz chamado Barry Stewart, que aprendeu com os índios como fazer esses círculos, e a Kay, né, então senta com eles e adapta para tirar dentro desse lugar de justiça como instituição e levar os círculos para as comunidades. Então esses ensinamentos de sentar em roda, de sentar ao redor do fogo, que era o fogo que unia aquelas pessoas, né, de utilizar um bastão de fala para que cada um pudesse falar, para que todos pudessem se escutar, isso faz um grande diferencial na vida. Né? Então, a Kay Pranes adapta esses ensinamentos e desenvolve essa metodologia dos círculos de construção de paz e difunde mundo afora. Aí. No Brasil, especificamente, a primeira vinda dela foi em 2010. Né? Eu tive a honra de fazer parte da turma em 2010 e ela vem frequentemente, né, para o Brasil. Agora deve estar chegando aqui no Brasil também, vai fazer alguns eventos, e a gente vem aprendendo com essa metodologia cada vez mais a utilizar os círculos dentro da escola, dentro da família, dentro da comunidade, nos processos judiciais, nas instituições, né? Eu costumo dizer que onde tem círculo, onde tem pessoas, tem círculo. Né? E onde tem pessoas, tem conflitos. De fato, o conflito faz parte, é inerente ao ser humano, né? E eu li um livro, A Coragem de Não Agradar, que o filósofo fala exatamente isso. Onde tem relações, existe conflito. Se a gente vivesse sozinho no mundo, teríamos solitário, não teríamos. Onde tem duas pessoas. Nem o conflito interno, Sil. Nem o conflito interno. Vai ter de onde, né? Exato. E eu acho que o conflito, né, se a gente parar para pensar, ele é bom. Né? Ele é claro, bom. O conflito... O convite é esse, né? Exatamente. Porque, assim, se todo mundo fosse igual, se a gente não tivesse, se todo mundo pensasse igual, né? Será que a gente ia evoluir? Né? Será que a gente ia trazer esses processos reflexivos? Evoluir
não só no sentido espiritual, né? Não tô falando de religião, mas no processo de aprendizagem mesmo da vida, sabe? Então, o conflito, ele pode ser bom neste sentido. É claro que a gente não tá falando daqueles conflitos, né? Da violência física, enfim. É claro que a gente sempre busca ressignificar até esses conflitos, né? Sempre. Mas faz parte, né? Faz parte. Mas esse é o grande convite da justiça restaurativa, né? Que a gente possa olhar para os conflitos como um potencial pedagógico, inclusive. Como uma oportunidade de transformação. E por que o círculo, né? Que é a diferença também do círculo das outras práticas restaurativas, é que o círculo de construção de paz, ele proporciona que a gente possa utilizá-lo antes de ter um conflito. E quando já se tem um conflito instaurado, né? E por que ele tem essa potência de prevenção à violência? Não é necessariamente de prevenção ao conflito, porque de fato onde tem duas pessoas tem conflito. Mas quando quando eu conheço o outro com o qual eu convivo, eu tenho menos necessidade de ferir o outro. E o círculo é esse espaço de potencializar semelhanças. Nós somos muito mais parecidos do que diferentes como seres humanos. Só que a gente não tem tempo no nosso dia a dia e tem um desafio pela frente, que é investir tempo e nos conhecermos, né? Como equipe de trabalho, inclusive. A gente está sempre correndo atrás da máquina. O espaço de trabalho é o espaço que a gente mais convive com pessoas. E diferentes. Isso, diferentes. Nós não passamos a maior parte do tempo da nossa vida nem com a nossa família de origem, nem com aquela que a gente constrói. Nós passamos a maior parte da nossa vida no trabalho. É verdade. Né? E nós não conhecemos essas pessoas que têm um poder imenso de interferir e afetar a nossa vida. Pode ser positivamente ou pode ser negativamente. Então, o círculo, ao proporcionar esses encontros das semelhanças, ele se torna preventivo à violência. Por quê? Porque quando surgir um conflito entre nós aqui, por eu conhecer você, por algo em você conectar com algo em mim, com a nossa humanidade estar conectada, a forma como eu vou resolver esse conflito com você será menos violento. Quando a gente conhece o vizinho que mora em cima, e a gente sabe que ele trabalha de noite, ou a gente sabe que ele tem um filho que tá com alguma questão, que a gente vai certamente, quando a gente conhece a sua história, né, pedir o cuidado com o barulho de forma diferente. E quantas tragédias acontecem hoje entre vizinhos, né, no trânsito, porque a gente está impulsivo, porque a gente não conhece o outro. Cada vez mais intolerantes, né? Sim. Exatamente. Você tocou num assunto muito importante, falando sobre o que nós somos além da nossa própria história. Então, nós trazemos uma história de vida e isso nos faz ser quem somos. Ela está repleta de padrões que nós recebemos da nossa criação, do meio onde a gente cresceu, onde a gente se desenvolveu. E por mais que a gente traga consciência, né, que é um nome-chave na inteligência emocional, né? Essa consciência não quer dizer que o tempo todo a gente consegue estar vigilante nela. Não então, tem como. a hora que você está no automático, e é nessa hora que eu acho que vem os maiores conflitos. Você não está vigilante. Porque se a gente está cuidando do que a gente fala, né? Se a gente está... que nem a fala, né? Quando você estava falando, a fala, ela tem toda uma carga emocional. E depende de como esse universo individual que cada um é, com as suas próprias histórias, recebe aquela palavra, porque aquilo já teve um significado em algum momento, né? E ficou guardado lá no nosso límbico, no nosso centro emocional. Isso vai interferir. Por isso que gera o conflito, né? Exato. Então, cada olhar, cada perspectiva vai entender a situação, vai ser engatilhado ou não, né? A comunicação, ela está presente em muitos eixos, né? Na inteligência emocional é um dos pilares, comunicação consciente. Então, quanto mais consciente eu fico, o autoconhecimento é uma ferramenta maravilhosa para, inclusive, tanto dentro da justiça restaurativa, dentro da vida de todo mundo, dentro da escola, enfim. Porque quanto mais a gente se conhece, a gente se apropria da nossa humanidade. Exato. E é essa humanidade que é Nos comum, liga, né? que nos unifica, né? Como seres humanos, porque Exato. todos nós somos feitos de valores. Então, quando a justiça, né? A gente vê uma injustiça, todo mundo acaba indo para um outro lugar e a gente acaba reagindo. Isso. E a gente acaba... Por isso que essa coisa, né? O que eu vou falar, às vezes eu me vejo numa situação que daí o meu emocional, né? Intensificou, trouxe uma memória de algo, e daí a forma com que eu vou me comunicar depois já muda tudo. Então, comunicar-se de forma consciente, né? Trazer mais atenção
E tem horas que não é o melhor momento de conversar, de dialogar. Inclusive, também ter essa consciência que quando a gente não está bem emocionalmente, não é o melhor momento. Pede um tempo. Isso. Até como mãe. Pausa, né? Até como mãe. Dá um tempo, voltamos depois. Preciso pensar melhor para a gente poder conversar. Então, são detalhes, né, na nossa comunicação que se a gente vai aprendendo com essas ferramentas, a gente vai, né? E a escuta. Então, muitas vezes alguém está falando, a gente está esperando só para responder, para já retrucar. Então, a gente realmente, conhecendo mais essa história do outro, a forma com que eu vou ouvir o que ele disse vai mudar tudo. E essa escuta, né, ela pode ser treinada, a inteligência emocional pode ser desenvolvida, né? Desenvolvida e aprimorada, e eu preciso de treino para fazer isso. E esse é um grande potencial dos círculos de construção de paz, né? Nós fazemos cursos de oratória, Rubem Alves fala isso, né? Nós fazemos cursos de oratória, mas não fazemos de escutatória. E quando eu estou falando, não tenho escuta. Quando eu falo, eu não consigo escutar. Quando eu ocupo a palavra, eu não estou exercitando. E a gente já sabe aí, né, que ouvir e escutar são coisas diferentes, né? Exatamente. Eu ouço o latido, eu ouço o ruído, mas o escutar me exige atenção, né? Eu tenho que estar pré-disponível. E isso, de alguma forma, também exige da gente, né? Inclusive, é muito comum, e vocês como facilitadoras vão perceber isso de círculo, que por vezes a gente sai cansado de um círculo. Porque eu estou escolhendo ativar todos os meus sentidos, né, para estar ali inteira escutando o outro. E no nosso dia a dia, né, no nosso dia a dia, a gente já sabe, e a neurociência já vem nos mostrando, né, que nós tomamos as nossas decisões por 2 sistemas. O sistema 1, que ele é quase que automático, que ele é baseado aí nas nossas experiências, e ele é assim, prático, rápido. Né? Reativo. É como se você estivesse assim, já numa linha de produção. É aquilo que você faz. O sistema 2 é um sistema que você precisa parar e pensar. Nenhum é mais importante que o outro. Né? A gente precisa dos 2. Só que o sistema 2 te faz pensa, reflete, analisa. Por isso, inclusive, que as funções de gestão, né, são extremamente desafiadoras também. Porque a função de gestão te faz não estar... Muitos do tempo do teu dia na função de gestão é tomar decisões com o teu sistema 2. Porque você precisa parar, pensar. E isso também existe um gasto de energia. Só que esses nossos comportamentos, principalmente do sistema 1, eles são ativados com um circuito neural que é construído, né, da minha vida, das minhas experiências. Mas essa própria neurociência já vem nos mostrando, né, a plasticidade. Sim. Que a gente pode remodular o nosso cérebro, inclusive. Então, a partir de novas vivências. Por isso, inclusive, né, o que a gente faz terapia, que a gente faz novos cursos, para que a gente tenha novas memórias, crie novos circuitos neurais e possa ter novos comportamentos. Então, o círculo é uma ferramenta extremamente potente para a gente viver experiências de respeito, para a gente viver experiências de empatia, para a gente viver experiências de paciência, experiências de se autocontrole, de se autocontrolar. Quanto mais eu exercito isso dentro do círculo, mais isso vai fazendo parte da minha vida fora do círculo. Esse é o grande potencial pedagógico, inclusive. E aí eu vou criando em mim novos circuitos neurais. Que a partir desse exercício, isso que passa a ser, que era do sistema 2, vira um sistema 1. E ele já é um caminho, né, neural, um circuito neural que eu crio. Então, o círculo é extremamente pedagógico para isso. E, inclusive, para desenvolver o escutar. Que lindo isso, gente. Forte, que né? Transformação Potente. Social mesmo, né? A transformação de si, Muito. né? Para depois olhar para a transformação do outro, no potencial do outro. Mas essa transformação de si, ela só é possível pela transformação pelo outro. Porque não tem círculo sozinho. Sim. Entende? É no exercício de estar com o outro que eu me desenvolvo. É o exercício do outro. É esperar o outro falar. Nós precisamos do outro, inclusive, para a gente se autorregular. E a gente insiste, né, em buscar essa solidão que hoje nos mata. E os índices estão, assim, assustadores.
inclusive entre crianças e jovens. Sim, né? cada vez mais, Cada infelizmente, vez mais, né? infelizmente. Né? Já estamos entrando em setembro, né? Setembro Amarelo, lembrando, Setembro né? Amarelo, é. Essa prevenção ao suicídio, porque a gente dá mais ouvidos, né? Ouvir mais as necessidades. E aí, falando de necessidades, outra intersecção da justiça restaurativa, né? Com a CNV. Né? Exato. Que também tem a ver com a comunicação. Com o processo de comunicar, né? Como que eu faço esses pedidos, as minhas necessidades, como eu comunico essas necessidades. Então, existe um universo aqui dentro e necessidades que não são óbvias. Então, quando eu vou exercitando, círculos facilitam isso Muito. no processo. Dentro da escola, imagina que ferramenta mais linda, né? Exato. Mais potente mesmo, porque a gente vai exercitando. Eu falo, a inteligência emocional é a mesma coisa, né? Não é uma palestra que você assiste, não é um livro que você lê, é uma prática. E ter os círculos vivos também com essa oportunidade, né? Que é um momento de oportunizar, inclusive, o pertencimento. E aí, isso é uma outra intersecção com o sistema, né? Todo mundo precisa pertencer. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Muitas pautas importantes aqui. Queria falar. Você achou que seria fácil? Então, a própria CNV, ela perpassa a justiça restaurativa. Né? Quando a gente estrutura, inclusive, o Círculo de Construção de Paz, nós falamos sobre valores, né? Sobre aquilo que a gente acredita, nós falamos sobre necessidades, o que eu preciso para me manter bem neste espaço. Né? A gente não fala da CNV em si, mas a CNV perpassa a prática restaurativa. Né? É a gente poder observar um fato específico, sair desse julgamento, né? Sair do julgamento, perceber em mim o que isso causa. E aí, a partir do momento que eu treino em perceber em mim o que isso causa e qual a minha necessidade frente a isso, o que eu preciso pedir, faz com que eu treine isso, inclusive em situações de conflito no meu dia a dia também. Não, só um pouquinho. O que está acontecendo aqui mesmo? Sem julgar. Qual é o fato específico? Escuta. Para tudo. Escuta. Né? O que isso está causando nas pessoas? Então, as nossas próprias abordagens restaurativas, né? Porque a justiça restaurativa não é o círculo em si. A justiça restaurativa é muito mais do que isso. Ela está nessa concepção de pensar, né? De olhar, de compreender, de agir. O círculo é uma ferramenta para nos treinar isso. Nós precisamos ter espaços para treinar essas habilidades emocionais. Né? E aí, no nosso dia a dia, quando a gente pode. No dia a dia, que nem tudo vai dar para a gente parar e fazer um círculo, a própria CNV pode estar presente com a gente ali. Né? O que está acontecendo de fato? Quais são os sentimentos que estão aqui envolvidos? O que vocês precisam? Como é que a gente pode resolver essa situação? Quem pode ajudar? As perguntas certas. As perguntas certas. E quando a gente fala da CNV dentro da justiça restaurativa, especificamente dentro dos círculos de construção de paz, a forma também como o círculo acontece faz com que a gente atenda uma das nossas principais necessidades, que é o pertencimento. O pertencimento é uma das principais necessidades dos seres humanos. A própria Kay Pranes, né, escreve sobre isso, que assim como a gente precisa de ar, de comida e de água para sobreviver, nós todos precisamos de pertencimento e de significado. E desde muito cedo, né? Na escola a gente vive isso o tempo todo. Quando a gente não pertence, a gente vai buscar o pertencimento. Nem sempre será nos melhores grupos aqueles que a gente gostaria que os nossos filhos ou as pessoas que a gente ama frequentem. Infelizmente, hoje as facções só aumentam no Brasil. O que são as facções, senão espaços de extremo pertencimento e poder? Sim. De que forma? Quando a gente não pertence, a gente fica à margem. Só que aí nós vamos ter comportamentos, isso é do sistêmico mesmo, né, Sil, como você falou. Quando a gente não pertence, a gente fica à margem. E a gente vai buscar formas de pertencer. E o comportamento que a gente vai ter não pode não ser o mais saudável também. Por isso que a própria justiça restaurativa, ela tem o foco também nas necessidades da vítima e também do ofensor. O que levou essa pessoa a cometer isso? O que tem por trás disso? Isso não significa passar a mão. Não, né, de forma alguma. Kátia? Isso não significa que você está levantando a bandeira, né, de quem... Blá, 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 volta. Do agressor, exatamente. Isso não significa que a gente está concordando com a situação ou que você está passando pano, né, no agressor, quem cometeu aquele delito, aquele ato. Né? Simplesmente de olhar a situação por um outro prisma. Exato, né? exatamente. Por quê? E geralmente o agressor, ele vive ou ele já viveu muitas situações, né, de violência. Negligências, né? violências, né, exatamente. como um todo. Na escola, tem um exemplo que é bobo.
mas que me veio, né? Eu fui professora da educação infantil há muito tempo. E tinha um aluninho lá, ele tinha um sobrepeso, era uma criança obesa. E que sofria porque os coleguinhas tiram sarro, inventavam apelidos, enfim. E ele também era... ele falava muito mal do cabelo da coleguinha, que era negra, era uma criança preta, com o cabelo afro. Muitas vezes o cabelo não estava, né, cacheadinho, e ele ria. Então, eu percebia que, naquela época, não tinha círculo de construção de paz, mas olha só, uma potente ferramenta. Então, eu percebia que ele... como uma válvula de escape, ele também, como ele era agredido, ele agredia a coleguinha. Exato. Entendeu? Então, olhar também por um outro lado, né? Não é que a gente vai apoiar, mas tentar buscar entender o que está acontecendo do outro lado. Exato. Também, em ambos os lados. Quando uma criança, por exemplo, na escola está com raiva, a raiva é a expressão, ela é um comportamento, ela é a expressão de uma necessidade não atendida, né? Totalmente. E por vezes a gente tem aí a tristeza, né? Como um grande potencializador da raiva, né? Eu não sei como lidar com isso. Esse menino, muito provavelmente, também queria pertencer e fazia com a outra algo que faziam com ele. Então, é muito profundo isso tudo que a gente está falando. A gente vai em camadas muito profundas, exatamente. Mas... que eu estava pensando, né? Se na época existissem os círculos. E existia, talvez não era tão... difundido, né? Exatamente, a gente não falava sobre isso. Mas as crianças, a gente tem uma ideia muito errada de achar que eles não vão se abrir num movimento circular, num círculo. Eles têm uma potência, eles adoram ter o bastão da fala, né? A girafinha, depois você diz pra gente qual é o significado da girafinha. Mas eles amam esse momento, porque pra gente, muitas vezes, o motivo pode ser pequeno. Mas para a criança não é. Falar do meu cabelo, falou uma vez, falou duas, falou três. E aí a gente pode pensar no bullying, né? Nos adolescentes que infelizmente, né, estão cada vez mais adoecidos, usando remédios, que acometem com a própria vida, suicídio. Exatamente por quê? Porque eles não estão com essa base bem estruturada. Né? E se a gente começa a trabalhar isso desde muito cedo, isso vai refletir, né? na vida dessas crianças, desses jovens, desses adultos, né? Desses aprendizes. Vamos usar aqui aprendizes. Então, a escola, ela traz esse potencial, né? Ela é esse ambiente que a gente consegue fazer florescer muita coisa. Ele é vivo, né? Ele é vivo, ele é vivencial. Criança é viva, pessoas, né, são vivas. Sim. E ouvindo, né, um pouco de tudo que tem sido falado aqui hoje, me veio assim, o círculo é uma grande oportunidade mesmo das escolas para colocar em prática essas competências socioemocionais. Sim. A gente fala tanto disso, né, nas formações, dentro do instituto, e tem muito essa pergunta, né, e como eu vou aplicar isso? O círculo é uma ferramenta para. Exato. É isso aí. Então, por isso que ter os círculos é uma forma de exercitar, de colocar em prática todas essas competências que a BNCC traz, que a gente fica, como eu vou trabalhar? Ter o círculo, ter a prática do círculo, por exemplo, dentro, é colocar essas competências em exercício. É exatamente isso. Exatamente. Se a gente pensar, né, quem de nós levantávamos a mão para tirar uma dúvida na época que a gente era estudante? Quem hoje faz isso? Quais os motivos que não nos levam a perguntar? Obviamente, tem pessoas que não têm dúvida, que têm mais facilidade em determinados conteúdos. Mas, certamente, aí tem questões, né, como vergonha, como ridicularização, que são medo do julgamento. Né? E o medo de falar algo errado, né, gente? Exato. Quando a gente começa, né, a desenvolver o círculo, por que a gente não pode daqui a pouco? Né? A turma já conhece esse formato, né? A gente já conhece esse formato. Por que a gente não pode, daqui a pouco, passar um conteúdo novo e dizer para a turma, vamos levantar aí, gente, todo mundo agora, eu vou passar o objeto da palavra em círculo, né? Nunca, para quem quiser fala, porque se é para a gente fazer quem quer fala, vamos seguir no fluxo normal, porque aí a gente não descredibiliza o objeto, né? Então, eu considero que a gente deva usar o objeto da palavra sempre em formato circular. Nunca obrigando a fala, sempre oportunizando a fala, né? Porque quando eu oportunizo a fala, mesmo que você escolha não falar, é o seu momento. O silêncio também fala? O silêncio também fala, né? E é o seu momento, e você está exercitando um poder saudável. Lembra que o poder é uma necessidade básica junto com o pertencimento? Então, eu estou exercitando esse poder saudável nas minhas mãos, né? E eu estou sendo visto. Então, para que eu possa... as minhas necessidades também são de significar, de ser valorizado. E para eu ser valorizado, eu preciso
ser visto. E infelizmente, na nossa vida, nós passamos por diversas situações de invisibilidade. E isso dói fisicamente, inclusive. Né? Então, se a gente começa a passar passar um conteúdo novo e dizer, gente, vamos levantar aí todo mundo agora, vou passar o objeto para saber qual a dúvida de cada um. Né? A gente já começa a construir algo diferente. O que fica desse conteúdo aqui? Só que a educação infantil já tem isso. Porque a gente já tem a rodinha, a hora da novidade, a gente já conta um livrinho. Por que a gente não pode começar usando o objeto da palavra desde a educação infantil? Exatamente. Que adolescentes seremos quando a gente começa a fazer isso desde a educação infantil e segue? Né? Certamente esperando muito mais a vez do outro para falar. Certamente sabendo, e quando a gente consegue na escola criar uma cultura de investir um tempo para falar, não é um gasto de tempo. Eu acho que esse é um outro grande desafio que a gente tem, né? No espaço escolar, no espaço corporativo também. Né, laborais, não é um gasto de tempo, é um investimento de tempo. E aí, daqui a pouco, eu até espero, porque eu sei que eu vou ter aquele momentinho lá para falar. Porque vamos combinar que quando a gente quer contar uma coisa, a gente fica louco para contar e vai contar. Né? A gente vai contar, eu vou dar um jeito de contar. Pode ser no meio da aula, eu vou escrever um bilhete, posso atrapalhar. Então, será que a gente não pode fazer um check-in na entrada? Perguntar como cada um chega, pelo menos na segunda-feira? O que de melhor aconteceu no teu final de semana? Eu só lembro disso na educação infantil. A gente só falava como tinha sido o nosso fim de semana quando a gente estava na educação infantil. Exato. Porque depois a gente vai perdendo isso. E por que, né? Que a gente vai perdendo isso de olhar para os nossos alunos e falar como que vocês estão se sentindo, né? Como foi o fim? Porque cada vez mais a gente tem conteúdo para passar, a gente tem um currículo para dar conta. Mas se a gente for pensar eu brinco que até uma hora onde eu vou escrever sobre isso, né? Se a gente for pensar no nosso desenvolver dentro da escola, a gente também é deixado como ser humano. Esse processo começa dentro da escola. Por quê? Porque a educação infantil, e não é culpa de ninguém, é só uma reflexão. Sim. A educação infantil, ela é mimosa, né? É para ter poucos alunos por sala de aula. Ela é lúdica, ela tem o brinquedo, a hora do soninho. Daí depois você já vai pro segundo, pro terceiro aninho, isso já perde um pouco, já é mais um atrás do outro. Quando você vai pro quinto ano, então... Conteúdo. Né? E aí, até ali o quinto ano, ainda é um professor por sala de aula. E esse um professor consegue perceber a Renata quando ela chega e saber como ela sai, ou ela não tá bem. A Renata não é assim. Né? Eu consigo ter um olhar mais atento. Sim. O quinto ano já são diversos professores por turma. Então, quem é que conhece a Renata? Quem é que percebe que a Renata não tá bem? Como que a Renata chega e sai? Já passou 2, 3 professores nisso tudo. O ensino médio entram mais matérias ainda. E aí, quem chega na academia, a academia é um espaço que você não precisa nem entrar, se você, né? Assim, você entra, você sai. Sim. Isso parece libertador pra gente quando sai do ensino médio. Eu lembro que pra mim era uma experiência maravilhosa, né? Fazer 18 anos, poder sabia dos boletos ficar, chegando. E aí tu fica lá no barzinho, tu entra a hora que tu quer, tu não é responsabilizado por isso, mas desde que tu faça lá, tem a presença suficiente e atinja a nota. Mas isso é triste. No fundo é triste. Sim. Porque a gente vai sendo deixado. A gente vai sendo deixado de ser visto. E quando a gente deixa de ser visto, a gente deixa de ser cuidado. Sim. E não é culpa do professor. Exatamente. Não é isso que eu estou dizendo. Porque isso aconteceu com o professor na sua história também. É a forma como a gente vai vivendo e a nossa cultura vai indo. Exatamente. Por isso que isso, mais uma vez, precisa estar dentro dos nossos currículos. A gente sabe que não é fácil, né? Muitas pessoas podem olhar assim, fácil falar, né, de um círculo, fácil falar de fazer um círculo de construção de paz aqui na minha escola, que é tão violenta, que as famílias não participam. Mas a gente precisa tentar, né? A gente precisa testar, a gente precisa colocar isso em prática, claro, dentro de cada realidade, né? Eu vou falar do círculo para crianças pequenas, eu vou usar uma linguagem, se eu vou usar com os adolescentes, eu vou usar outra, né? Cada escola tem uma realidade. Mas se permitir, né? Se permitir testar, tentar. E acho que a grande chave, gurias, para mim, é que a gente possa ver o círculo como uma prática pedagógica da sala de aula. Sim. Sim. Sabe? Não como uma coisa a mais. Não. Ela é uma prática pedagógica. Eu já preciso, como a Silvia trouxe, né? Já é papel da escola hoje, tá na BNCC, tá lá na LDBE agora, né? LDBE, que a gente tem lá, né? Trabalhar com a prevenção ao bullying, prevenção ao uso de drogas, trabalhar com a comunidade, trabalhar com a família, desenvolver as habilidades socioemocionais. De que forma eu faço isso? O círculo é uma ferramenta para. Né?
A gente pode usar o círculo lá para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sou fissurada nesse assunto, né? A gente pode utilizar o círculo para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ver lá, quem já é facilitador sabe que a gente tem etapas para seguir. Né? Contar sobre a Segunda Guerra pode ser uma cerimônia de abertura. Depois perguntar como a pessoa está se sentindo. Como é que você se sente ao ouvir isso? Pode ser um check-in. Que valor para você faltou, não estava presente? Ou que valor você ofereceria para mudar a história da Segunda Guerra Mundial? Isso é construção de valores. Entende? Sim. Eu adapto a ferramenta, eu uso a ferramenta do círculo para fazer o que eu já faço. Isso é extremamente motivador, né? Porque as crianças amam, super possível, e o nosso cérebro aprende dessa maneira, né? Exato. Se o conteúdo é legal, ele é divertido, eu consigo potencializar a aprendizagem, né, dessas crianças. Então, não são estratégias, mas são possibilidades, né? Inspirações para a gente trazer dentro da escola. E falando em inspiração, ouvindo, eu lembrei de uma prática que a gente fala muito, que é a reunião de classe, né? Que é uma prática de resolução de conflitos. Então, ter aquele momento todo dia da aula que todos se reúnem em círculo, tem uma pauta durante o dia num lugar visível, que todos os alunos, quando tiver algum conflito, escrevem o que aconteceu de conflito. E daí, no final, no momento dessa reunião, cada um escreve uma solução. Compartilha e depois os envolvidos podem escolher a que mais. Olha aí. Sensacional. Né? Inclusive, é a gente tem do círculo. Inclusive, a gente tem um exemplo, né? Lembra do evento do Tribunal de Justiça? Eu não me lembro agora, eu não vou me recordar o nome dela, mas eu acho que ela era uma desembargadora, pelo sotaque era cearense, né, da região do Ceará, e ela trouxe um caso do relógio da construção de paz, lembra, Sil? Doutora Anabel, promotora de Amazonas. Nossa, sensacional ela. E ela trouxe um caso de um exemplo que é o simples Isso. e que deu certo, né? Isso. Todos os dias não, uma vez por semana, né, Sil, você me ajuda a recordar. Uma vez por semana, eles colocavam um horário, um dos alunos escolhia o horário, por exemplo, 10 horas da manhã. O sino tocava e eles sabiam que aquele era o momento de se reunir com o colega ou de fazer um círculo para trazer as suas angústias, né? Para falar de algo que está incomodando, inquietando, ou simplesmente para dar um abraço. Então, vai criando essa cultura dentro da escola. E eu fiquei encantada com aquele exemplo. Exato. Porque um relógio na parede, que eles iam movimentando os ponteiros, impactava de uma forma, né, essa escola. Com certeza, ali, eles estão construindo muitos diálogos muito mais respeitosos, né, com um olhar muito mais empático para o outro. Exatamente. Uma inspiração. Amei ela. Amei. Ela é ótima. E a gente se inspira, né? Ela saiu daqui inspiradíssima também. Né? Então é isso, ela trouxe, né, além de uma alegria, ela saiu inspiradíssima com as ações dos outros locais. E o estado de Mato Grosso, né, falando assim um pouquinho da justiça restaurativa aqui no estado, nós temos aí essa gestão do biênio da desembargadora Clarice Claudino, né, do biênio 2023-2024, onde ela tem como bandeira a justiça restaurativa, e o NUGJUR vem fomentando isso, né? Já não é novo, importante dizer, né, que a justiça restaurativa no estado de Mato Grosso é desde 2015, com as primeiras ações. Em 2017, institui o NUGJUR, né? Então já tem ações no estado todo, formações desde 2017, mas agora nessa gestão, né, muito potencializado. Então a gente sai de 5 leis municipais no estado para 27 leis municipais. Quanto ganho. Hoje nós temos 27 leis municipais sancionadas no estado que instituem a justiça restaurativa como uma política pública de pacificação social. Né? E o Tribunal de Justiça vem fomentando isso e ofertando de forma gratuita as formações, né? E buscando aí, né, a contrapartida dos municípios, assinando termos de cooperação técnica, inclusive, que a gente ficou muito feliz de assinar, né, com o Instituto Signativo, para que a gente possa levar a pacificação social para cada cantinho. Sim. Porque a gente sabe que uma mudança cultural leva tempo. Né? Então não pode ser de um prefeito, de uma presidente. Ela precisa ser uma escolha de uma comunidade e que esse compromisso possa ser dos gestores públicos, seja eles no poder que estiver e na instituição que estiver também. Aproveitando e falando então disso, né? Que agora nós do Instituto vamos receber essa formação. Já começamos, já iniciamos, estamos no processo. Estamos no processo de fazer já. essa formação de facilitadores, né? E a gente deseja muito, né, que desde que eu conheci o Instituto, né, e eu entendo que o Instituto conheceu também o nosso trabalho do tribunal, de se potencializar.
Porque o Instituto já trabalha com o ambiente escolar, já trabalha com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, né? Acredita nas habilidades socioemocionais, na inteligência socioemocional para a educação. E o que a gente quer muito como Poder Judiciário, né, como Tribunal de Justiça, é que o Instituto veja realmente isso que a gente já está conversando aqui. Perceba no círculo uma ferramenta para trabalhar, né, a inteligência emocional. E que possa levar dentro do seu desenvolver da escola do sentir, quem sabe aí, né, que no futuro vocês estarem podendo formar facilitadores, né, dentro da escola do sentir também. Então, o que a gente quer é potencializar a justiça restaurativa no estado todo. Vamos sonhar. Já está acontecendo. Estamos trabalhando, exatamente. Estamos trabalhando para isso. Legal. Muito bom. Eu trouxe um dado aqui, só para a gente pensar juntas, assim, no quanto isso impacta as escolas, né? A Fundação Lehman, ela fala que os problemas de convivência, muitas vezes trazidos como indisciplina ou violência, aparecem como uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas escolas. Certamente é. Então, olha que poder que a gente tem nas mãos. Né? Exato. Então, e que não pode ficar só pra gente. Né? Não. Ele tem que ser espalhado, desenvolvido, ensinado, compartilhado. Polinizado. Exatamente. E é isso. Hoje a gente trouxe essa conversa exatamente para falar um pouco mais, trazer mais para dentro desse universo da educação, né? A gente sabe que já está em muitos lugares, mas muitos lugares ainda não associam a relação ainda dos círculos com a educação, né? E aqueles que já estão, a gente fortalecer e aprimorar, né? E aqueles que não chegaram ainda, a gente poder levar. Acho que esse é o nosso papel, né? Nossa missão de vida até, inclusive. Que lindo, hein? Lindo demais, né? Kátia. Ai, Nossa. Já solta poesia, inclusive. Não tem uma poesia aí linda, maravilhosa. Então, já que essa fala poética, né, me inspirou, trouxe aqui um livro da Kay Pranes, que traz, então, lindamente. Tem uma parte aqui que fala de um poema. E eu vou terminar, então vamos terminando o nosso papo de hoje. Eu vou trazer esse poema para vocês, o mesmo. Esse é um tempo em que o fazer se apartou do saber e o ser é quase nada. Mas aqui e ali, desse lado do horizonte, as pessoas se encontram em círculos sagrados para formar comunidades e falar a partir de seus corações que buscam o mesmo. Uau! Né? Uau! Amei! E que assim a gente leve, né, essas inspirações buscando cada vez mais qualidade nas nossas relações. Né? Formação de vínculos, desenvolvimento de um monte de competências socioemocionais para se relacionar melhor. Exato. Para se ouvir com mais Porque afinal a gente precisa uns dos outros. Precisamos. E eu vou pedir para vocês deixarem um recadinho final aqui para quem está vendo e ouvindo a gente, para os nossos queridos educadores. Né, Sil, dá uma palavrinha. Bom, primeiro dizer que é um prazer fazer parte da educação, sabe? Ser um instrumento nesse processo que a gente cada vez mais leve paz. E, Kátia, você por último, mas não menos importante. Essa paz, né, Sil, eu acredito muito nela. Eu não sou uma pessoa muito romântica e quando eu penso na paz como uma pomba branca, parece que fica algo tão distante de mim, né? Então, quando eu comecei a colocar na frente da paz um verbo, né, o verbo estar em paz, tornou tão mais possível, independente de tudo, ou do ambiente que a gente esteja, né, que a gente possa encontrar momentos para estar em paz. Estar em paz também significa estar presente comigo, estar presente com o outro. E o círculo de construção de paz é uma belíssima ferramenta para trazer presença. Né? E a presença tem um poder imenso. Então, eu agradeço por esse tempo de presença aqui com vocês. Estou totalmente à disposição. O Tribunal de Justiça agradece essa oportunidade, a oportunidade da parceria, a oportunidade dessa conversa aqui hoje. E nós estamos, enquanto no Guijur, totalmente à disposição do Instituto, para acolher muito e muito mais pessoas nas nossas formações. Obrigada.
Kátia, a gente que agradece de coração. A gente sabe que a sua vida é corrida, que as formações estão acontecendo a todo momento, que a gente acompanha o teu trabalho, né? Viajando esse estado inteiro. E a gente fica muito feliz de saber que você está à frente disso também, né? À frente uma equipe em partes, toda, né? Existe toda uma equipe maravilhosa, inclusive Nai está aqui, escondidinha, mas está aqui presente. E a gente sabe que o caminho... Esse caminho não se faz só, né? A gente precisa do outro. Exato. Falamos tanto do outro, né? Um caminho que não se faz sozinho. Então, mais uma vez, de coração, obrigada pela sua participação. Obrigada. Amamos ter você aqui com a gente. Obrigada. Esse espaço é sempre seu. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Você ouviu mais um podcast do Instituto Signativo, o SignaCast, sobre uma educação que faz sentir e que faz sentido. Acompanhe as nossas redes, lá tem muita coisa boa sobre justiça restaurativa e muito mais. Um super beijo e até logo!